fecha os olhos por um momento. Respira fundo. Agora imagina que você está deitado num campo aberto, longe das luzes da cidade. O chão está levemente frio sob suas costas, e lá em cima, o céu é um manto escuro salpicado de pontos luminosos. Cada um desses pontos tem uma história. Alguns existem há bilhões de anos. Outros talvez nem existam mais. A luz que você vê viajou tanto tempo que a estrela já morreu antes de você nascer. Esta noite, vamos viajar por esse universo juntos, sem pressa. Deixe o corpo afundar onde você está. Deixe os ombros relaxarem, deixe a respiração ficar mais lenta e vai comigo nessa viagem pelo cosmos, onde cada descoberta é um convite para você soltar mais um pouquinho o peso do dia. Sabe aquela sensação de olhar para o céu e achar que está vendo tudo? A verdade é que a olho nu, numa noite perfeita, você enxerga cerca de 5.000 estrelas. Parece muito, né? Mas a Via Láctea, nossa galáxia, tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E existem mais de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Os cientistas estimam que o número total de estrelas seja maior do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos da Terra juntos. Não é que o universo seja grande, é que a nossa mente simplesmente não foi feita para entender esse tamanho. E sabe o que isso significa? Que os seus problemas, por maiores que pareçam hoje, são uma poeira minúscula nessa imensidão. Respira, relaxa. Você é pequeno e isso é libertador. Cada vez que você olha para uma estrela, está olhando para o passado. A luz da estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, leva 4 anos e 2 meses para chegar aos seus olhos. Isso significa que a luz que você vê hoje saiu de lá quando você estava fazendo algo completamente diferente. Há 4 anos. A estrela Betelgeuse, visível no ombro da constelação de Órion, está a 700 anos-luz de distância. A luz que te alcança hoje saiu de lá na Idade Média, quando cavaleiros ainda cruzavam castelos medievais. E tem estrelas que enxergamos há milhões de anos-luz. O céu noturno não é uma fotografia do presente. É um álbum de memórias do universo inteiro. Cada ponto de luz é uma mensagem antiga, finalmente chegando até você, justamente esta noite. Esta é talvez a coisa mais bonita que a ciência já descobriu. Os átomos que formam o seu corpo, o cálcio dos seus ossos, o ferro no seu sangue, o carbono em cada célula sua, foram forjados dentro de estrelas que explodiram bilhões de anos antes de a Terra existir. Quando uma estrela massiva morre numa supernova, ela espalha seus elementos pelo espaço. Esses elementos viajam durante milênios, se agrupam em nuvens, formam planetas, formam oceanos, formam vida. Você não veio do universo como se viesse de fora dele. Você é o universo olhando para si mesmo, pensando sobre si mesmo, se perguntando sobre si mesmo. Carl Sagan disse isso décadas atrás, mas é tão verdadeiro que merece ser lembrado toda noite, justamente no momento em que você vai descansar. No espaço não existe som. Nenhum. O som precisa de moléculas para viajar, e o espaço é quase completamente vazio. Se uma estrela explodisse logo ao lado, a explosão mais violenta do universo, você não ouviria absolutamente nada. Silêncio total. Aquelas cenas de filmes com explosões barulhentas entre naves espaciais? Mentira bonita do cinema. A realidade é que lá fora reina um silêncio que nenhum ser humano jamais experimentou de verdade. Um silêncio tão profundo que ultrapassa qualquer coisa que possamos imaginar. Pensa nisso, em algum lugar agora mesmo,
estrelas estão morrendo em explosões colossais, em completo e absoluto silêncio. Aqui, você só precisa ouvir sua própria respiração. Mais lenta, mais suave. Deixa o silêncio do cosmos te envolver. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Um gigante de quase 110 vezes o volume da Terra. Tem tempestades que duram séculos, ventos que ultrapassam 1.800 km por hora, e aqueles anéis deslumbrantes feitos de gelo e rocha. Mas aqui vai um fato que parece impossível. Se você pudesse colocar Saturno numa banheira gigante, ele flutuaria. Isso porque sua densidade média é menor que a da água. É um planeta enorme feito principalmente de hidrogênio e hélio, tão levinho em proporção ao seu tamanho que simplesmente boiaria. O universo é cheio de contradições assim. Coisas gigantescas que são leves, coisas pequenas que são pesadas. Assim como pensamentos que parecem enormes à noite, mas são mais leves do que parecem. Deixa eles flutuarem também. Vênus é o nosso planeta vizinho mais próximo, e à primeira vista parece familiar. Tem tamanho parecido com o da Terra, e brilha bonito no céu ao entardecer. Mas Vênus esconde uma das maiores esquisitices do Sistema Solar. Ele gira tão lentamente ao redor do próprio eixo que um único dia venusiano dura 243 dias terrestres. E sabe o que é mais curioso? Um ano em Vênus, o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol, dura apenas 225 dias terrestres, ou seja, o dia é mais longo que o ano. Você poderia passar seu aniversário 2 vezes antes do Sol nascer uma única vez. Tudo tem seu próprio ritmo no universo. Até o tempo funciona diferente dependendo de onde você está. Aqui, agora, o seu ritmo é lento. E está ótimo assim. Bem no centro da nossa galáxia, a 56 mil anos-luz daqui, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem a massa de 4 milhões de sóis. 4 milhões. E ainda assim, a maioria do tempo ele é surpreendentemente quieto. Buracos negros não sugam tudo ao redor como aspiradores cósmicos. Isso é mito. Eles têm gravidade como qualquer objeto massivo, só que muito mais intensa perto deles. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro do mesmo tamanho, a Terra continuaria orbitando normalmente, só que no escuro e no frio. O que nos mantém seguros não é distância dos perigos do universo, mas sim o equilíbrio delicado das forças que nos sustentam. Assim como o que te mantém bem não é a ausência de caos, mas o equilíbrio que você carrega por dentro. Descansa. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tão grande que mais de 1000 terras caberiam dentro dele, e na sua superfície, que não é sólida, mas uma camada espessa de gás, existe uma tempestade que dura há pelo menos 350 anos. É a Grande Mancha Vermelha, um redemoinho gigantesco maior que o diâmetro da Terra inteira. 3 séculos e meio de tempestade contínua, sem parar, sem descanso. Gerações inteiras de seres humanos nasceram e morreram enquanto essa tempestade rodopiava lá em cima. E sabe o que é curioso? Mesmo sendo tão antiga e poderosa, ela está encolhendo. Com o tempo, até as maiores tempestades se acalmam. As suas também vão. Tudo passa, inclusive o que parece impossível de passar. Agora respira e deixa a tempestade de hoje ir diminuindo. Existem cometas que levam milhares de anos para completar uma órbita ao redor do Sol. O cometa West, por exemplo, tem um período orbital estimado em mais de 350 mil anos. Isso significa que a última vez que ele passou perto da Terra, nossa espécie mal
tinha inventado a agricultura. Nossos ancestrais mais antigos talvez tenham olhado para o céu e visto aquela risca luminosa com medo ou admiração, sem entender o que era. Hoje sabemos que é gelo, poeira e rocha, viajando em silêncio pelo espaço escuro há mais tempo do que a civilização humana existe. Tem algo de reconfortante nisso. O universo tem seus próprios ritmos, seus próprios ciclos imensos, e nós somos apenas uma pausa minúscula e preciosa nessa dança eterna. Uma pausa que merece descanso. Feche os olhos um pouco mais. O universo produz algo parecido com música. Não sons que ouvidos humanos captam, mas ondas e vibrações. Buracos negros emitem pulsos de energia em padrões rítmicos. Estrelas pulsantes, chamadas pulsares, giram dezenas de vezes por segundo, com uma regularidade tão precisa que cientistas inicialmente acharam que eram sinais de vida extraterrestre. A NASA já converteu essas frequências em ondas sonoras audíveis, e o resultado é perturbador e bonito ao mesmo tempo. Sons profundos, lentos, como um órgão tocando numa catedral vazia. O universo tem seu próprio ritmo cardíaco, e neste momento, o seu coração está batendo no mesmo universo que produziu esses sons por bilhões de anos. Sente seu peito subir e descer. Sente a batida suave. Você faz parte dessa música. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, com nomes gregos que significam medo e terror, filhos do deus da guerra na mitologia. Mas elas são tudo menos aterrorizantes. São pequenas, irregulares, parecendo mais batatas do que esferas, provavelmente asteroides capturados pela gravidade marciana há muito tempo. Phobos, a maior delas, orbita Marte tão perto e tão rápido que um observador na superfície do planeta vermelho a veria nascer no oeste e se pôr no leste, ao contrário do Sol, 3 vezes por dia. E em cerca de 50 milhões de anos, Phobos vai se aproximar tanto de Marte que a gravidade do planeta vai despedaçá-la, criando um anel. Até as luas têm prazo. Até as paisagens mais familiares vão mudar. Nada é permanente, e essa é uma das verdades mais tranquilizantes do universo. Netuno e Urano escondem um segredo deslumbrante em suas profundezas. A pressão e temperatura lá dentro são tão extremas que transformam carbono comprimido em diamante. E esses diamantes não ficam parados. Eles afundam em direção ao núcleo do planeta como chuva. Chuva de diamantes, em silêncio, numa escuridão que nunca foi e provavelmente nunca será vista por olhos humanos. Existem coisas incríveis acontecendo agora mesmo em lugares que jamais visitaremos. O universo não precisa de testemunhas para ser extraordinário. Ele simplesmente é. Há uma liberdade enorme nessa ideia de que o mundo continua sendo maravilhoso mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você está de olhos fechados, mesmo enquanto você dorme. Então dorme. O universo cuida de si mesmo muito bem. Nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda estão se aproximando uma da outra a 250 km por segundo. Em cerca de 4 bilhões de anos, as duas vão colidir e se fundir numa galáxia maior. Mas não se assuste com a palavra colisão. As estrelas estão tão distantes umas das outras que a chance de duas delas realmente baterem é minúscula. Seria como jogar 2 enxames de mosquitos, um contra o outro no meio de um estádio de futebol vazio. Eles passariam um pelo outro quase sem se tocar. O que vai mudar é a forma, o ritmo, a dança gravitacional de tudo. As galáxias vão se entrelaçar lentamente ao longo de centenas de milhões de anos.
Até as maiores transformações do universo acontecem com paciência. Nada precisa ser resolvido de uma vez. Descansa. A temperatura do espaço profundo, longe de qualquer estrela, é de aproximadamente 270 graus negativos Celsius, quase o zero absoluto, o ponto mais frio que a física permite existir. Nessa temperatura, os átomos praticamente param de se mover. Tudo congela, tudo para, mas aqui está o paradoxo bonito. É justamente nesse frio extremo que as nuvens de gás e poeira se condensam lentamente e novas estrelas começam a nascer. O frio cria as condições para o calor. O silêncio precede a explosão. O descanso prepara a criação. Você, neste momento, ao fechar os olhos e deixar o corpo descansar, está fazendo exatamente o que o universo faz antes de criar algo novo. Amanhã você acorda renovado, mas primeiro é preciso este silêncio frio e bonito de agora. Titã é uma das luas de Saturno e é tão grande e complexa que muitos cientistas a chamam de planeta frustrado. Ela tem atmosfera densa, mais espessa que a da Terra. Tem rios, lagos e chuva, mas não de água, de metano líquido. Imagine rios de gás natural fluindo por vales cor de laranja envoltos numa névoa espessa e alaranjada, sob um céu que nunca fica azul. Os cientistas acreditam que Titã pode ter os ingredientes básicos para algum tipo de vida muito diferente da que conhecemos. Não vida como a nossa, mas talvez algo que respira hidrogênio em vez de oxigênio, que bebe metano em vez de água. O universo pode ter inventado a vida de formas que ainda não conseguimos imaginar. E tudo o que não conseguimos imaginar ainda existe lá fora, esperando pacientemente enquanto você descansa aqui dentro. Existem estrelas que vagam sozinhas pelo espaço intergaláctico, sem galáxia, sem sistema solar, sem planetas ao redor. São chamadas de estrelas hipervelocidade, expulsas de suas galáxias por encontros gravitacionais violentos com buracos negros. Elas viajam a velocidades de milhões de quilômetros por hora, atravessando o vazio entre as galáxias completamente sozinhas por bilhões de anos. Uma estrela solitária atravessando o nada. Não tem nada ao seu redor para iluminar. Brilha sem que ninguém veja. E ainda assim brilha. Há algo de profundamente poético nisso. Existir plenamente mesmo sem audiência. Mesmo no escuro, mesmo sozinho. Você também brilha de formas que às vezes não percebe. E esta noite, enquanto o mundo dorme, você não precisa brilhar para ninguém. Só descansa. Um buraco negro tem uma fronteira chamada horizonte de eventos. O ponto além do qual nada pode escapar, nem a luz. Mas do lado de fora desse horizonte, a física funciona normalmente. Um astronauta caindo em direção a um buraco negro não sentiria nada diferente ao cruzar essa fronteira. Não teria uma parede invisível, não haveria sinal de aviso. Só perceberia depois que já não há retorno. Mas aqui está a parte mais fascinante. Para um observador de fora, esse astronauta pareceria congelar na fronteira, ficando cada vez mais lento, como se o tempo fosse parando. O tempo passa diferente dependendo de onde você está e da gravidade ao redor. Aqui, no seu quarto, a gravidade é gentil e o tempo pode desacelerar do jeito que você precisar. Esta noite, o tempo é seu. Não tem pressa nenhuma. Em 1990, a sonda Voyager 1 estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra quando o astrônomo Carl Sagan pediu que ela virasse a câmera e fotografasse o sistema solar. No resultado, a Terra aparece como um pontinho azul pálido, quase invisível, suspenso num raio de luz solar.
Sagan chamou essa imagem de Pale Blue Dot, o ponto azul pálido, e escreveu: nesse pontinho está tudo o que você amou, tudo o que você conheceu, toda pessoa que já existiu, todos os impérios, todas as guerras, todas as alegrias e dores da história humana, num grão de poeira suspenso num raio de sol. Não tem nada humilhante nisso, tem algo de profundamente belo. Neste pontinho, agora mesmo, você está quentinho e seguro. E é isso que importa. Só isso. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Essa é a melhor estimativa que temos, medida através da radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang que ainda permeia todo o espaço na forma de micro-ondas invisíveis. Quando você aponta um rádio entre duas estações e ouve aquela estática, uma pequena fração desse chiado é resquício do nascimento do universo. O universo inteiro deixou uma assinatura no ruído de fundo da nossa tecnologia. 13 bilhões de anos se passaram desde aquele primeiro instante de luz e calor. Estrelas nasceram e morreram. Galáxias colidiram. Planetas se formaram. Vida surgiu. E depois de tudo isso, o universo chegou ao ponto de criar você. Alguém que respira, que sente, que se pergunta sobre as estrelas antes de dormir. Que privilégio imenso. Descansa. Existem estrelas chamadas cefeidas que pulsam como corações. Elas expandem e contraem ritmicamente, ficando mais brilhantes e depois mais fracas, numa cadência regular que pode durar dias ou semanas. Esse pulso é tão previsível que os astrônomos o usam como régua cósmica. Medindo o brilho da pulsação, conseguem calcular com precisão a distância dessas estrelas. As cefeidas foram a chave para descobrirmos que o universo é muito maior do que pensávamos, que outras galáxias existem, que estamos num canto tranquilo de um cosmos imensurável. Uma estrela que pulsa nos ensinou onde estamos. Seu coração também pulsa agora, mais devagar do que quando o dia começou, mais tranquilo, mais suave. Cada batida te aproxima do sono. Ouve, sente, deixa o ritmo te levar. Europa é uma das luas de Júpiter e tem a superfície mais lisa do sistema solar. É coberta por uma camada de gelo branco, cortada por fendas avermelhadas, como veias em mármore. Mas debaixo desse gelo, os cientistas acreditam que existe um oceano líquido com mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Um oceano escuro, aquecido pelo calor gerado pela gravidade de Júpiter, esticando e comprimindo o interior da Lua. E onde há água líquida e energia, pode haver vida. A NASA planeja enviar uma sonda para perfurar esse gelo e mergulhar nesse oceano nunca antes visto. Imagina o silêncio lá dentro, um oceano eterno no escuro, sob quilômetros de gelo, longe de qualquer sol. Profundo, quieto, misterioso. Assim como o sono que está chegando para você agora, todas as estrelas morrem. As menores esfriam devagar por trilhões de anos até virarem anãs brancas, núcleos cristalizados do tamanho da Terra, brilhando fracamente no escuro. As maiores explodem em supernovas colossais, jogando seus elementos pelo espaço, e o que sobra colapsa num buraco negro ou numa estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons tem a massa de 2 sóis, comprimida numa esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. A densidade é tão absurda que uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. O universo transforma tudo. Nada termina, só muda de forma. A morte de uma estrela vira os átomos de uma nova. O fim de um dia vira o começo de um descanso que vira energia para um amanhã. Você não precisa resolver nada agora.
só deixa o dia se transformar em sono. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão todas se afastando umas das outras, e quanto mais distantes, mais rápido se afastam. O universo não é estático. Está se expandindo desde o Big Bang, como a superfície de um balão sendo inflado. E nos anos 1990, descobrimos algo ainda mais perturbador. Essa expansão está acelerando, algo que chamamos de energia escura, que não sabemos o que é, não podemos ver, não podemos medir diretamente. Compõe cerca de 68% de tudo que existe e empurra o universo para fora mais rápido a cada instante. Vivemos num cosmos onde a maior parte da realidade é invisível e misteriosa. E ainda assim, aqui dentro, você está aquecido, você está seguro, você está presente. O mistério lá fora não precisa ser resolvido esta noite. Viajamos longe esta noite. Passamos por buracos negros e luas geladas. Vimos estrelas pulsarem como corações e diamantes chovendo em planetas distantes. Lembramos que somos feitos de poeira de estrelas e que o céu que olhamos é sempre o passado chegando até nós. O universo tem 13 bilhões de anos e ainda guarda segredos que a humanidade nem começou a imaginar. E no meio de tudo isso, você existe. Pequeno, sim, mas presente. Consciente, capaz de se perguntar de onde veio e para onde vai. Isso é extraordinário. Esta noite, deixa o universo fazer seu trabalho, expandindo, girando, criando, destruindo e recriando em silêncio. E você faz o seu. Descansa. Fecha os olhos. Respira e dorme embarcado neste ponto azul pálido, suspenso no espaço infinito. Boa noite.